pessoal, me chamo Cássio Ribeiro Gomide, sou servidor da UFLA, né, técnico em laboratório, tenho formação em bioquímica e vou falar um pouco para vocês sobre gestão de resíduos biológicos e a segurança que essa gestão deve proporcionar a cada um de nós. Vamos lá. A motivação desse curso é propor uma capacitação aos profissionais que vão exercer essas funções, as suas funções dentro da universidade, em locais que geram os resíduos biológicos. E a partir disso, a gente tenta mostrar a importância e os cuidados que devem ser tomados para se proteger e também proteger o meio ambiente. Como sumário desse curso, a gente vai dar uma breve introdução, falar sobre a classificação e a segregação dos resíduos biológicos e também como deve ser feito o manejo desses resíduos biológicos. Nas instituições de ensino, devido ao grande volume que a gente tem tanto de ensino, pesquisa e extensão, elas são geradoras consideráveis de resíduos biológicos. E por isso a importância da gente falar sobre os resíduos biológicos, né? Também não só a quantidade dos resíduos, como a variedade desses resíduos que são gerados. Por isso, mais uma vez, a importância de falar sobre a segregação desses resíduos. O que são os resíduos biológicos, né? São aqueles que apresentam produtos biológicos que podem ou não apresentar risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente, né? Devido à presença dos micro-organismos que ali estão. É importante ressaltar que eles podem ou não representar o risco, ou seja, mesmo quando não representa o risco em si, tem só a possibilidade de ter o risco, eles são considerados resíduos biológicos e devem ser tratados como tal. Então vamos lá, classificação dos resíduos em si. Eles são classificados em 5 grupos, né? Os infectantes, os químicos, os radioativos, os comuns e os perfluorocortantes, com a nomenclatura também de A a E, A, B, C, D e E. E a gente vai falar sobre cada um desses grupos. O resíduo infectante do grupo A, ou tem essa identificação, e também materiais que são os materiais em contato com os líquidos orgânicos. Esses resíduos do grupo A, eles não podem ser reciclados, reutilizados nem reaproveitados de maneira nenhuma, incluindo para alimentação animal. Os resíduos do grupo A são definidos em 5 subgrupos, que são os grupos A1, A2, A3, A4 e A5. E aí a gente vai entrar em detalhes em cada um dos grupos agora. Vamos lá. Subgrupo A1. São os resíduos provenientes de meio de culturas e todos os materiais que você usa para manipular esse meio de cultura, tá? Para fazer inoculação, para fazer a mistura de culturas. Resíduos de laboratório de manipulação genética também estão nesse grupo. Resíduos de fabricação de produtos biológicos e também resíduos de atividades de vacinação, tanto com micro-organismos vivos ou os micro-organismos atenuados. Os resíduos desse grupo não podem deixar a unidade geradora, onde foram gerados aqueles resíduos, sem um tratamento prévio. E como que eles devem ser acondicionados? Eles devem ser acondicionados de acordo com o método de tratamento ao qual ele vai ser submetido. Continuando no grupo A1, a gente tem aqueles resíduos que têm suspeita ou certeza de contaminação por agente de risco de classe 4. Esses agentes de risco de classe 4 podem ser atualizados. Então, a gente não vai trazer no vídeo quais são esses agentes, mas uma busca simples na internet a gente consegue ver atualizado quais são esses agentes de risco. Também micro-organismos com relevância epidemiológica e micro-organismos que têm risco de disseminação ou causador de doença emergente. Eles também fazem parte do grupo A1, devem ser submetidos a tratamento antes da disposição final, não necessariamente antes de deixar a unidade geradora, e nesse caso eles devem ser acondicionados em sacos de cor vermelha, como na imagem. Continuando no grupo A1, também temos bolsas transfusionais que vão ser rejeitadas, tanto por contaminação, má conservação, vencidas ou por causa de coletas incompletas dessas bolsas. Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre. O que seria essa forma livre? Essa forma livre é como ele não está dentro de um recipiente, vai ser um algodão, por exemplo, ou um papel que está embebido nesse líquido corpóreo, que qualquer pressão que você faça, ele vai extravasar esse líquido, tá? É o mesmo caso do slide anterior.
onde eles devem ser submetidos a tratamento antes da disposição final, não necessariamente antes de deixar a unidade geradora, e também vão ser acondicionados em sacos vermelhos. Como que é esse tratamento? Esse tratamento vai ser um processo físico ou qualquer um outro tipo de processo que tem que ser validados e vão visar obter a redução ou eliminação da carga microbiana presente ali naquele material. Tá? E esses tratamentos têm que ser em equipamento compatível com nível 3 de inatividade microbiana. No caso da nossa instituição, talvez o mais usado seja a autoclave. Como que esse tratamento é feito? Lembra lá do primeiro grupo, a primeira parte do grupo A1, que eles deveriam ser acondicionados em materiais próprios para o tratamento? Então, você vai pegar esse material acondicionado naquele material próprio, no caso do primeiro grupo, dos outros grupos na embalagem já pré-determinada, vai colocar na autoclave. Vai passar na autoclave pelo tempo de esterilização necessário, tanto a temperatura quanto o tempo que ele vai ter que ficar lá. E aí a gente vai retirar esse material da autoclave, teoricamente estéril. Se ele tiver descaracterizado, tiver mudado a estrutura desse material, vocês podem colocar como disposição final como se fosse algum item do grupo D, que são grupos de resíduos comuns, vai ser em saco preto, normal, tudo bem. Se não houver essa descaracterização, você vai acondicionar eles em saco branco, leitosos, e dar o devido fim como se fosse um resíduo biológico. Só que para a gente ter certeza dessa esterilização, a gente tem os indicadores de esterilidade da autoclave no caso. Muito usado essa fita, todo mundo usa ela praticamente, só que ela não é um bom indicador de esterilidade por qual motivo? Porque ela vai mudar de cor quando a temperatura necessária for atingida. Porém, ela não garante o tempo em que aquela temperatura ficou ali constante. Então, a mudança de cor dela é justamente para isso. E aí a gente tem os outros indicadores biológicos que vão dar esses dois parâmetros, tanto a temperatura quanto o tempo. No caso aqui a gente tem um exemplo, né, que ele mudou de cor totalmente, né, do amarelo para o azul, mudou de cor totalmente, significando que teve um bom tratamento ali na autoclave, ou mudou de cor parcialmente. E também esses testes que a gente vê, o teste e o controle, depois do tempo de autoclavagem. Os resíduos do grupo A2, né? Continuando no grupo de infectantes, só que agora o grupo A2, eles vão ser animais submetidos a processos de experimentação com inoculação de micro-organismos. E os materiais que vão ser provenientes desse processo, como a cama, a forração desses animais que vão estar nas gaiolas ou nas baias que eles vão estar colocados, e também restos de alimentação. E também desse grupo A2, cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de micro-organismo de relevância epidemiológica. Como vai ser o tratamento? Eles devem ser submetidos ao tratamento antes da disposição final, e depois desse tratamento eles vão ser encaminhados para o cemitério de animais ou então um aterro sanitário licenciado. No caso do aterro, eles devem ser acondicionados em saco branco leitoso, e nesse saco branco deve ter inscrição peças anatômicas de animais, e aí encaminhado ao aterro. No caso do grupo A2 ainda, quando aqueles animais forem suspeitos de serem inoculados ou terem contato com micro-organismos de classe de risco 4, a gente vai fazer o tratamento físico no local de geração e, além disso, eles devem ser encaminhados para tratamento térmico por incineração. Não podem ir para aterro nem para cemitérios. Os resíduos do grupo A3, né, são peças anatômicas do ser humano e produto de fecundação sem sinais vitais. A gente tem algumas características desses produtos de fecundação. E o que deve acontecer com eles? Eles devem ser encaminhados para sepultamento em cemitério, né, ou tratamento térmico por incineração, ou também cremação, em equipamentos devidamente licenciados para esse fim. Se esses materiais integrantes desse grupo forem encaminhados para o sistema de tratamento, eles devem estar em sacos vermelhos com a inscrição peças anatômicas. Os resíduos do grupo A4 são aqueles resíduos que são amostras de laboratório, recipientes contendo secreções de pacientes, que não, importante esse não,
contenham ou não sejam suspeitos de conter agentes de risco classe 4, os recipientes também e materiais resultantes do processo de atenção à saúde que também não contenham líquido corpóreos na forma livre, e bolsas transfusionais vazias ou com volumes pós-transfusionais, aquele resto que sobra depois que foi feita a transfusão. Também carcaças e peças anatômicas de animais que não são submetidos a experimentos ou a processos com inoculação de micro-organismos, também as suas forrações e os materiais provenientes desse processo com o animal, os resíduos de tecido adiposo provenientes de cirurgia plástica, kits de linhas arteriais, tanto endovenosas e dialisadores, e filtro de ar também, estão no grupo 4. E esses resíduos do grupo 4, eles podem ser dispostos sem tratamento prévio, desde que o local seja devidamente licenciado para a disposição final dos resíduos biológicos. Passando ao grupo 5, que é o último grupo dos infectantes, né, que vai de A1 a A5, a gente tem que são aqueles materiais, sendo eles biológicos ou não, nesse caso, que tenham certeza ou suspeita de contaminação com príons. E esses devem ser submetidos a tratamento específico orientado pela Anvisa, que no caso é incineração. No caso desse grupo A5, da suspeita de contaminação com príons, ele deve ser acondicionado em sacos vermelhos e é interessante e importante utilizar 2 sacos como barreira de proteção. E após cada procedimento ele deve ser substituído. Não deve ser esperado que o saco encha para trocar. Finalizando o grupo A, relembrando um pouco, ele vai ser identificado pelo símbolo de substância infectante, que é esse símbolo aqui. Esse símbolo está constante em uma NBR, que é 7500, e ele vai ter o rótulo com fundo branco e o desenho do símbolo em contornos pretos. Tá? Relembrando, eles não podem ser reciclados, reutilizados nem reaproveitados, inclusive para alimentação animal. E a segregação e o acondicionamento deve acontecer, que eles devem ser recolhidos a cada 24 horas da unidade geradora. Esse recolhimento pode ser feito para um armazenamento temporário, até que seja feita a coleta externa desse material. E todos os sacos devem estar devidamente identificados e fechados quando dessa coleta a cada 24 horas. Aqui a gente tem os sacos, né? Relembrando que a maioria do grupo A ele é acondicionado em saco branco, tirando as exceções que foram faladas anteriormente, que você vai fazer esse acondicionamento em sacos vermelhos. Nessa videoaula, a gente falou sobre a classificação dos resíduos do grupo A. Encontramos vocês nas próximas videoaulas para continuar a classificação dos resíduos com os outros grupos, a partir do B até o E.